Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 18 horas, 28 minutos. Estamos ao ar com a sua edição da TV Sindipem. Ainda na continuidade, na entrevista, na sabatina aos candidatos ao GDF, nós estamos recebendo aqui a grata visita do candidato ao GDF, Ibanez Rocha, e estamos recebendo também o candidato a deputado federal, Tadeu Filipelli. Quem está aqui no estúdio me acompanhando também é o presidente do Sindipem DF, Leandro Alan. Você também pode participar dessa sabatina, dessa entrevista. Basta enviar a sua pergunta para o WhatsApp 61-9924-7771. Está no ar aí, isso, está aí na tela. 61-99924-7771. Mande a sua pergunta, faremos ao vivo aqui para o nosso candidato ao governador. Eu vou primeiro dar meu boa noite ao presidente Leandro Alan, que representa estarmos recebendo nesta noite aqui o candidato ao GDF, Ibanez Rocha, candidato à Câmara Federal, Tadeu Filipelli. Leandro, boa noite. Boa noite, candidato ao governo Ibanez, boa noite, Filipelli. Primeiramente, eu quero agradecer ao governador, ao Ibanez, aceitar o convite do Sindipem, falar com todos os agentes penitenciários. Nosso deputado Filipelli também está aqui presente, concorre a um cargo na Câmara Federal e eu tenho certeza que este debate será muito produtivo, porque os agentes penitenciários querem sanar suas dúvidas e o nosso anseio é que a forma de tratar o agente penitenciário, a forma de tratar o sistema penitenciário mude por parte do próximo governo. E reitero o agradecimento, candidato Ibanez, candidato Filipelli, a atender aí nosso convite. Ok. E muitas perguntas já chegando aqui, senhores. A primeira pergunta é do agente de atividades penitenciárias, Felipe Maurer de Barros. Ele pergunta aqui, candidato, eu também gostaria depois do comentário do candidato à Câmara Federal, Tadeu Filipelli. O concurso AGPEM-DF se iniciou em 2014, sendo o concurso mais antigo do DF. Desde 2008 não há aumento efetivo, trazendo a urgência nessa demanda. Hoje o concurso conta com 300 candidatos que estão esperando desde 2016 a nomeação. Se eleito, o senhor pode viabilizar a nomeação desse restante ainda no primeiro ou segundo mês do ano e já tem expectativa de um mês possível para a entrada de todos? Resposta: o senhor, o nome que fez a pergunta, Felipe Maurer. Felipe, eu quero dizer primeiramente que eu trabalho junto com os agentes penitenciários desde que eu tive como presidente da OAB. O Leandro era figura presente lá dentro da minha entidade e nós buscamos juntos resolver todos os problemas, cobramos muito nomeação desses aprovados no concurso e infelizmente esse governo que assumiu aí não tem compromisso nenhum com o servidor público do Distrito Federal e nem com a nomeação de profissionais. Isso tem levado ao caos dos serviços públicos como um todo. E eu sei da necessidade dessa nomeação e eu já conversei com o Leandro que a cobrança nessas nomeações elas vão ser muito poucas, porque eu quero fazer de forma imediata. Eu conheço o sistema penitenciário por dentro, assim como os agentes conhecem. Quando eu ganhei a eleição da ordem, foi o primeiro lugar que eu fui visitar, foi a Papuda, para conhecer realmente com profundidade o que ali se encontra, o caos que tem ali dentro. E aquilo só não é um caos de verdade pela força dos agentes penitenciários, que têm um excelente relacionamento, que cuidam dos presidiários e que tentam, da melhor forma possível, mesmo sem o auxílio do Estado, manter tudo aquilo sob controle. Eu sei da responsabilidade, Leandro, que vocês têm lá de cuidar de 15 mil detentos, mais o grupo que está lá no presídio feminino. Então nós temos que ter muita atenção, nós vamos nomear, não só vamos nomear, como vamos abrir imediatamente um concurso público já para os próximos 4 anos, para que a gente não fique nessa cobrança. Então, vamos nomear os que estão concursados, é só ter orçamento, teve orçamento, nós vamos nomear imediatamente, e se não tiver orçamento, nós vamos buscar orçamento, e no que diz respeito ao concurso público, nós já vamos ver a necessidade para os próximos 4 anos e abrir todas essas vagas para que no final do meu mandato não exista essa cobrança por concurso e nem por nomeação. Filipelli, eu gostaria de ouvir também sobre essa questão que o Marcos colocou. Bom, eu entendo que hoje essa nomeação ela é necessária, Ibanez. Logicamente que eu sou candidato a deputado federal, não sou candidato a governador, logicamente. Mas é necessária pelo seguinte, porque existe ainda, né, os agentes de custódia, que por força de decisão judicial devem ser, vamos dizer assim, devolvidos, vamos assim dizer, abrindo uma lacuna de 250, 280, né, homens. E justamente casa com esses 300 que aguardam
exatamente a posse. Portanto, isso eu acho que deverá ser feito, inclusive, por força, por necessidade, né? Agora, eu gostaria de fazer uma ponderação, né, Ibanez, aí, se você me permitir, eu entendo que ainda existe, né, um quadro complementar nesse primeiro concurso, que poderia suprir, talvez por simplicidade, por prazo de resposta, por tempo, né, quase 2.000 pessoas, quase 2.000 concursados, salvo engano, que poderiam ser tratados de uma forma e serem formados, entrarem no curso de formação e abreviar esse fato de qualquer tipo de necessidade de concurso, né, aproveitando e abreviando esse tempo. Leandro, eu gostaria de ouvir o seu comentário também sobre essa questão de nomeações, que é uma tecla que o Sindipem sempre vem batendo com o atual governo, né? Banês, sobre essa questão de nomeação, e fica aqui até um pleito da categoria, esses 306 é algo que você já fez o compromisso e não precisa bater, que você vai nomear nos 2 primeiros meses, né? Agora tem um quadro de candidatos excedentes. Foi aprovada uma lei agora em julho, recente, autorizando o governo do Distrito Federal a nomear candidatos que passaram além do número do cadastro de reserva previsto no edital. Olha, foram criados 1.400 vagas, nós temos 306 candidatos a serem nomeados. Esses candidatos sendo nomeados, nem todos serão, porque alguns já passaram em outros concursos, vão sobrar aproximadamente 1.100 vagas. Como nós já temos um excedente aí, que já fez o concurso, passou na prova, e com o advento dessa nova lei permitindo o aproveitamento desse pessoal, nós temos 2.000 candidatos aí aptos a serem aproveitados, fazendo as fases do concurso e com a consequente nomeação em caso de aprovação nas demais fases. Então fica aí nossa ponderação ao candidato Ibanez para fazer esse aproveitamento. E uma observação aqui, Leandro, candidato Ibanez e também candidato à Câmara Federal, Tadeu Filipelli, que eu contei rapidamente aqui, são 42 perguntas nessa área de concurso público, eu vou considerar já respondida, que o candidato ao governo já respondeu. Mas você vê qual o peso do interesse de aprovados e de atuais AGPENs necessitando exatamente desse grupo de trabalho, né, Leandro? Nessa seara eu queria ouvir uma resposta do nobre candidato, se na visão, inclusive jurídica, que ele manda muito bem, certo, se ele pode, baseado nessa lei, fazendo essa permissão, fazer esse aproveitamento dos candidatos. Olha, eu não tenho dúvida que o interesse nosso é de nomear, eu quero o quadro completo em todas as áreas. Nós temos que prestar serviço público de qualidade, Leandro, e se a legislação permite, nós vamos ter que levantar qual é o número ideal para poder atender a comunidade carcerária do Distrito Federal com segurança, não só para a comunidade carcerária, como também para os agentes que ali trabalham. Então, vou sentar com vocês o sindicato, vou conhecer quantos nós precisamos nomear e eu quero manter em todas as categorias o mais próximo possível da necessidade atendida. Então eu não tenho nenhum problema de contratar os excedentes, eu conheço bem da matéria, eu sei que é possível, eu tenho várias ações judiciais, inclusive que eu fiz na época dos policiais militares, para que os excedentes fossem levados em conta nas contratações. Então eu estou do lado de vocês, eu quero vocês atendendo bem, quero segurança e eu quero reeducação desses que estão presos, que eles vão voltar para a sociedade. Candidato Ibanez, mais uma pergunta aqui. Sou Wesley Rodrigues, AGPEN-DF, agente de atividades penitenciárias aqui do Distrito Federal. Trabalho no CIR-Papuda há quase 10 anos e gostaria de saber do candidato Ibanez o que ele quis dizer quando falou em desmilitarizar o atendimento no sistema penitenciário, porque bem sabemos que a principal razão de não haver rebeliões e fugas nos presídios DF é o alto padrão dos procedimentos de segurança e vigilância adotados pelos agentes de atividades penitenciárias, bem como o rigor no trato com os apenados e com as pessoas que eventualmente precisam adentrar ao complexo. Bom, o que eu quis dizer foi exatamente isso, a palavra foi mal interpretada. O que eu quero dizer é que o agente penitenciário ele tem que tratar com firmeza, com dureza, porque quem está lá apenado precisa saber que tem que respeitar o agente penitenciário. Agora, quando se trata de militarização, é a questão da polícia dentro do presídio. Eu sou contrário à polícia dentro do presídio, eu sou contrário a essa visão de que do Estado opressor. O agente penitenciário tem a minha confiança, ele tem que manter a autoridade, mas ele tem que trabalhar em duas pontas, na autoridade,
no respeito e na reeducação. E aí, quando eu falo em desmilitarizar, é exatamente nesse sentido. Nós temos que ter os agentes penitenciários trabalhando com muita solidez, com muita firmeza, com muita segurança, para que esses que estão apenados lá dentro saibam que tem que corresponder às regras internas e eles vão ter que sair para as ruas novamente, porque é o que eu digo sempre, o problema da penitenciária é que a turma acha que o apenado vai para lá e que ele não vai sair. Então nós vamos ter que trabalhar muito com reeducação também, para reinserir essa turma no mercado de trabalho, na sociedade, com qualidade. Então, quando eu falei em desmilitarização, é exatamente no sentido de que o agente penitenciário, ele não é um agente policial. Ele não é policial. Ele é um agente de segurança, mas ele é um agente de reeducação. Então, o sentido foi exatamente esse. Okay. Eu não estou querendo dizer que o ambiente não tem que haver respeito, regras rígidas, horários rígidos, educação rígida. Agora, nós temos que cuidar não como policiais. É por isso é que a classe dos agentes penitenciários existe, senão eu botava a PM lá dentro. Claro. Mas não é assim que se trata. O agente penitenciário ele existe exatamente para tirar essa figura, a figura do passado, de que era na porrada que se resolvia o problema. O agente penitenciário está tratando muito bem o preso e ele é respeitado dentro do sistema. Eu digo sempre que quem faz o sistema ser respeitado é o agente penitenciário. E eu pretendo, ao longo do tempo, não ter nenhum policial dentro do sistema penitenciário. Nós temos que acabar. O policial é para... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E eu confio na qualidade dos agentes penitenciários do Distrito Federal. Então foi exatamente isso que eu disse. Agora, sempre isso ocorre, né? Tem que tomar muito cuidado durante a campanha, principalmente quem trata com todas as categorias. Claro. Sai uma palavra ou outra que, se você não tiver a oportunidade de explicar, fica essa complicação. Então está explicado exatamente para a categoria. Eu estou colocando isso de forma bastante clara e eu confio nos agentes penitenciários do Distrito Federal. E o Leandro sabe disso, porque nós fazemos uma parceria muito boa com a Ordem já há muitos anos. Candidato, mais uma pergunta aqui é do agente Gilberto Dias Silva, da Penitenciária 2 do Distrito Federal, né? Ele coloca aqui: Ibanez, hoje o sistema penitenciário encontra-se abandonado pela Secretaria de Segurança Pública. Qual o projeto para dar autonomia financeira e administrativa ao sistema penitenciário para que ele não continue sendo o patinho feio da SSP, visto que nem nosso brasão encontra-se junto das outras forças e nada funciona no sistema? Há muitos anos não temos sequer uma funcional. Bom, eu quero deixar bem claro para vocês que o que eu puder fazer para dar autonomia ao sistema penitenciário do Distrito Federal, eu vou fazer. E eu tenho um exemplo muito interessante disso, é que quando eu cheguei lá na Papuda como presidente da Ordem, na primeira semana eu estive lá, e aí na época eu fui conversar, se eu não me engano era Juvenal, que era o diretor lá do sistema penitenciário. E aí, eu não recordo o nome direito. E aí eu dei uma volta lá, conheci os parlatórios, era um lixo total. E aí eu perguntei para eles se não tinha condições de pedir à Secretaria de Segurança que fizesse a reforma dos parlatórios de Ibanez. O sistema penitenciário não dá atenção, a Secretaria de Segurança não dá atenção ao sistema penitenciário. E aí, como é que faz? Ele diz, olha, se depender de mim, você não vai ver isso feito. Então vamos fazer uma parceria? Eu entro com o material e você me dá a mão de obra, porque a mão de obra você tem aqui dentro. Lá tem pedreiro, sim, lá tem pintor, lá tem eletricista. E aí, isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira, os caminhões de material chegaram lá e nós reformamos todos os parlatórios lá da Papuda. E o que acontece? Isso é a prova de que até que uma requisição, até que um pedido do sistema penitenciário seja atendido pela segurança pública, demora muito. Então nós temos que separar da Secretaria de Segurança Pública a questão penitenciária. A questão penitenciária tem que ser tratada por um órgão próprio. É um outro sistema que se comunica de forma diferente. A segurança pública tem seus problemas. Entregou o apenado lá dentro, entregou aquele que cometeu o crime lá dentro, tem que ser um outro sistema, com recursos próprios, porque ninguém dá atenção a preso. Presta atenção nisso. O cara está preso, ele é o lixo da sociedade, é assim que é tratado. E aí ele, como lixo da sociedade, quem cuida do lixo da sociedade, que é assim que os outros pensam, também fica sendo maltratado, porque está tratando de presidiário. Então tem que mudar isso aí. Nós temos que tirar o sistema penitenciário de dentro da Secretaria de Segurança. Segurança não tem nada a ver com penitenciário. Penitenciário é órgão repressivo para tirar aquele que cometeu o crime e é órgão de reeducação, tem que ter essa função. E aí não pode ficar dependendo da Secretaria de Segurança o tempo todo. Okay. Então eu vou trabalhar para dar autonomia administrativa, autonomia financeira, e nós vamos ter indicados
nesse órgão de reeducação, nesse órgão de garantia da sociedade, indicado pelos próprios agentes penitenciários. É gente qualificada que vai trabalhar para a sociedade, vai trabalhar para o Distrito Federal. Ok, eu gostaria também de ouvir o candidato à Câmara Federal, Tadeu Filipelli, sobre essa questão. E como o nosso tempo é limitado também, eu já vou lhe passar uma pergunta. A pergunta é essa que eu quero também um comentário dos outros dois participantes, do Leandro e do Ibanez. O Danilo Maia pergunta se vocês são a favor da privatização do sistema penitenciário. A palavra é sua, candidato. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, eu acho que o pensamento, o Ibanez, eu trataria uma pessoa do ramo. O Ibanez é do ramo. E mais ainda, ele tem especialização, tem pós-graduação em gestão pública. Portanto, eu acho que é extremamente convergente essa ideia que o Ibanez tem e defende sobre o caso da separação dos sistemas dos agentes penitenciários, que não pode ser subordinado à Secretaria de Segurança, ou não é nem Secretaria de Segurança, a própria Polícia Civil, vamos dizer assim. Deve haver uma separação nisso. Talvez um departamento, alguma coisa assim, né? Mas deixar claro que essa função não é uma função, né, ligada ao aspecto da segurança. Eu acho que isso daí é muito claro, eu acho que é convergente esse pensamento, é convergente com o pensamento da própria, eu acho que Polícia Civil, dos próprios agentes penitenciários, né, e da própria necessidade colocado. Eu acho que isso daí poderia, se for o caso, eu não sei como seria o pensamento do Ibanez quando ele fala de chegar a pensar de tirar da Secretaria de Segurança. Mas eu acho que talvez, no mínimo, um departamento seria necessário criar dentro da Secretaria de Segurança para separar. O modelo já existe, Filipelli, que é o modelo do DEPEN, que ele é nacional, entendeu? Ele está lá no Ministério da Justiça, mas é um órgão que tem autonomia. A estrutura do Ministério da Justiça. A estrutura do Ministério da Justiça. A estrutura é essa, ela existe, e ela precisa ser instalada no Distrito Federal de forma imediata. E eu digo isso porque é o seguinte, a gente pensa que assim, o cara cometeu um crime, ele foi para lá, está isolado. Não é assim, ele vai voltar para a sociedade. E aí ele voltar melhor ou pior, depende do que nós vamos fazer com ele. Ele está sob a custódia do Estado e custa caro. E custa caro. O DEPEN é um sistema caro. E esse departamento tem que funcionar com autonomia administrativa, com autonomia financeira. Isso não quer dizer que ele não vai estar interligado com as forças de segurança. Ele tem que trabalhar de forma harmônica, interligada, para que esse sistema funcione como um todo, com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com as entidades da sociedade privada, da sociedade civil. Então isso tudo tem que funcionar de forma a reeducar e trazer esse cidadão novamente para as ruas. Nós temos que dar trabalho para o pessoal que está lá também. É verdade. Eu vejo aqui as ideias convergindo na questão da criação do departamento penitenciário com autonomia administrativa, financeira, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, mas desde que tenha real autonomia. Hoje nós não temos dinheiro para comprar um cadeado. O cadeado, você tem que fazer uma requisição, daqui 6 a 8 meses, 1 ano, chega um cadeado nas penitenciárias do DF. Hoje os plantonistas não têm transporte para ir para o trabalho, tiram dinheiro do bolso para pôr combustível. Por quê? Porque se trata de uma área rural, não tem transporte público e o Estado não fornece transporte, muito menos um auxílio transporte para que o servidor assuma esse gasto aí para ir para o seu trabalho. Hoje o servidor está pagando para trabalhar, o que é um absurdo. Então, Ibanez, esse seu posicionamento aqui de criar o departamento penitenciário com autonomia administrativa, financeira, ele converge sim com o entendimento da categoria. E isso nós ficamos contentes aqui em saber que este é um compromisso de campanha com a categoria. Leandro, se você permitir, mais uma vez converge, quando o próprio Ibanez abre a primeira fala dele, falando inclusive da naturalidade dele entender a autonomia administrativa. Essa foi a primeira frase dita pelo Ibanez, né, de forma muito clara. E esse modelo, como ele mesmo cita do DEPEN, que é o caso do Ministério da Justiça, perfeitamente é transposto no caso da Secretaria. Leandro recorda muito bem, Leandro, você lembra que nós tivemos aquela implantação do atendimento eletrônico, do agendamento eletrônico dos advogados, e aí eu fui fazer uma reunião com o Leandro e ele disse assim, Ibanez, nós não vamos conseguir fazer, porque lá não tem cabo de internet,
Você não vai conseguir com os computadores. E outra coisa, não tem os computadores. Aí nós nos juntamos lá e fizemos. Aí eu, com o dinheiro da ordem, botei o cabo de internet na papuda. E forneci os computadores para que eles conseguissem fazer o agendamento. Então, quer dizer, se houvesse o departamento funcionando, certamente, porque isso agiliza, melhora o atendimento. Você quer ver uma outra situação que é caótica, o Leandro sabe muito bem disso, é o atendimento às famílias. Elas ficam lá no sol e na chuva e não conseguem fazer um local para eles serem recebidos. É triste. Quer dizer, é triste. Por quê? Porque a Secretaria de Segurança não consegue destinar Além uma do próprio verba para apenado, fazer a família isso. fica apenada também. A família é a maior apenada, porque ela sofre todas as semanas lá na porta. E outra coisa, só não sofrem mais porque os agentes penitenciários fazem muito por essas famílias. Tem gente que chega lá e não tem qualquer assistência. Eu, na época de presidente da ordem, eu coloquei lá debaixo do barracão o pessoal para dar atendimento a essas famílias. Agora, Leandro, se não são vocês agentes penitenciários, estava muito pior. Então, essa autonomia vai existir e nós vamos tratar muito bem essa situação. Candidato, aproveitando aqui a sua conexão... Claudio, eu acho que né? o candidato esqueceu só de falar da questão da privatização. Isso. Sim. Não, eu não vou privatizar nada, muito menos presídio. Esquece, a história de privatização no meu governo não vai existir, é de nada. Nenhum dos órgãos que estão aí, nenhuma empresa pública, eu quero elas todas trabalhando, eu quero todos os empregados públicos do Distrito Federal, BRB, EMATEC, CAESB, SEB, presídio, eu não quero privatizar nada. Esse negócio de privatizar é jogar dinheiro na mão do público. Isso é coisa lá para a Eliana. A Eliana é quem gosta de privatizar. Eu estou fora dessa aí. E o governo tem que ter capacidade de administrar por meios próprios, sem privatizar, sem vestir Agora, se votar na Eliana, ela vai privatizar, sim. A camisa de incompetente. Candidato, aqui, mas o senhor falou a questão do esclarecimento, que às vezes em época de campanha fala uma palavra e pode ser deturpada ou desvirtuada. Então, aqui, um AGPEM mandou, Marcos Brito, era do AGPEM do PDF1. Ibanez, visto que a sua afirmação de que não quer polícia dentro do sistema penitenciário, você é contra a criação da Polícia Penal? Lembrando que a mesma já foi aprovada no Senado e aguarda votação na Câmara Federal. Polícia Penal. Deixa eu explicar essa vamos questão explicar, para o candidato. Não vi em estado nenhum isso. Porque PEC. essa questão não é da seara do DF, isso é uma lei, Ibanez. Existe uma CEI da... Uma PEC. Uma PEC, existe uma CEI da categoria, ou de alguns da categoria, que se aprove uma PEC que está tramitando no Congresso Nacional, já foi aprovado no Senado, foi para a Câmara Federal agora para apreciação, e essa PEC ela cria a Polícia Penal, ela cria o órgão Polícia Penal, que consequentemente, posteriormente, será criado, é lógico, o policial penal, né? Então, os colegas estão querendo saber, esta PEC, você tem algo contra a aprovação dessa PEC criando a figura aí da instituição Polícia Penal? Eu não sei, olha, para mim, eu quero conhecer primeiro, entendeu? Uma coisa que eu não conheço, eu acho que os agentes penitenciários, tendo a autonomia administrativa e a autonomia financeira, eu acho que o assunto ficaria resolvido. Mas eu não tenho nada contra, assim, a princípio. Mas gostaria de conhecer realmente a proposta, o projeto, o que isso pode trazer de melhoria para a categoria. Porque vocês, se passarem como polícia, vocês vão ser inseridos na Constituição como sendo da 144. Assim como aconteceu com os agentes do DETRAN, que passaram para o artigo 144 e aí passaram a ser agentes de segurança pública. Eu acho que como agente penitenciário vocês já são agentes de segurança pública, porque vocês cuidam da reeducação e da repressão dentro dos presídios. Agora, se for nesse sentido, para dar essa garantia maior ao agente penitenciário, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, eu me reservo ao direito, Leandro, você que tem acesso a mim direto, você sabe que sempre teve, eu nunca neguei acesso aos agentes penitenciários, e me explicar direitinho o que vai ser isso. Porque se eu me convencer, vocês todos vão ter um parceiro dentro do Congresso Nacional, junto com a bancada do MDB, junto com a bancada do PT, que está na nossa base, para que a gente aprove isso da forma mais rápida. Acho que esse assunto eu queria ouvir exatamente o candidato à Câmara Federal, Tadeu Filipelli. Até porque o Filipelli ele pode responder com maior propriedade, Ibanez, porque eu já procurei o Filipelli na época que ele assessorou o Michel Temer, certo. E juntamente com a assessoria política do presidente da República, o Tadeu Filipelli me recebeu e debatemos sobre esse tema, aprovação da Polícia Penal, não é verdade? Sim. Qual o seu entendimento, seu sentimento? Volto assim, acho que a colocação que o Ibanez fez, muito própria, né? Tem que se conhecer o conjunto completo, a proposta completa. Em princípio, no momento que nós falamos, que eu uso uma palavra e cheguei a usar com vocês em determinado momento,
Eu acho que, neste momento, a consolidação cada dia com mais clareza do agente penitenciário, ele está numa transição. Nós estamos cada dia afastando a presença da polícia de dentro do presídio, vocês estão assumindo, cada vez consolidando mais, estão buscando autonomia administrativa e coincide com a fala do Ibanez, inclusive. Autonomia financeira, autonomia administrativa. Agora, o fato da criação, que é objeto de uma PEC, que está sendo debatido no Congresso, é impossível a gente antecipar num programa como esse, numa fala como essa, claro, alguma posição clara e definitiva. Me desculpe, né? Estou fora daquela casa, nós conversamos muito sobre isso, né? Como encaminhar, como conduzir, como acompanhar os debates e discussões. Agora, daí vai ser fruto de um grande debate e de uma grande convergência de pensamento na Câmara. Vamos lá. Tem mas deixando claro, eu não estou dizendo que eu sou contra mas tem que conhecer. Eu só quero conhecer o projeto. O que for para melhorar, eu quero deixar bem claro, agentes penitenciários. Eu sou um camarada que eu trabalho com clareza, com tudo, eu sou direto naquilo que eu acredito. Então mostrou para mim, me apresentou, é bom, pode ficar tranquilo que eu vou junto para dentro do Congresso. Eu, diferente dos governadores que passam aí que não conhecem o Congresso Nacional, eles não vão, eles estão aqui a 5 quilômetros do Congresso Nacional e eles não conseguem chegar no Congresso para defender nada. Então nós vamos para dentro do Congresso Nacional se essa proposta for a melhor para os agentes penitenciários. Ibanez, na verdade eu vou agora fazer duas, porque o nosso tempo está quase encerrando aqui, e até por conta da tua agenda também, que a tua assessoria já me bisutou no ouvido. O Kleber dos Anjos, do PDF1, ele pergunta, seria possível implementar o serviço voluntário para os servidores do sistema penitenciário, assim como é feito na Polícia Militar do Distrito Federal? E tem também, já vou aproveitar fazer, do Emerson, ele é vigilante aqui em Brasília. É verdade que o senhor vai reduzir o quadro de vigilantes terceirizados do GDF? Estão falando que sim, é verdade? Isso é boato, eu não vou mexer com vigilantes, muito pelo contrário, eu quero trabalhar com os vigilantes onde eles precisam estar, nós não temos intenção nenhuma de reduzir nada. Isso é fake que estão colocando aí nesse último período de campanha. Então você pode ficar tranquilo que eu não vou reduzir vigilantes, são importantes, prestam um grande serviço, estão auxiliando no serviço do Distrito Federal, seja na área de saúde, segurança, dentro dos hospitais, dentro das escolas. Está todo mundo ajudando. Isso é fake, esquece isso, tá? E no que diz respeito ao serviço voluntário, sim, eu quero fazer assim, mas eu não quero fazer só, não é no nível que eles estão pagando na Polícia Militar. Na Polícia Militar, o policial militar está recebendo R$214. R$214. Isso é uma miséria, tá certo? É uma miséria. Policial militar, vocês vão ter um auxílio, uma gratificação pelo trabalho no dia da sua folga, maior do que isso. Eu quero pelo menos dobrar. E nós vamos implementar também para os agentes penitenciários e vamos implementar também para a Polícia Civil, porque eu quero o policial civil também, nós vamos reabrir as delegacias. Então nós vamos criar no mesmo nível para todos. Delegados no sistema penitenciário, hein, candidato? É isso. Até a gente tem que abrir essas delegacias, porque 5 delegados desviados de função... Não, mas a questão não é essa, Leandro. O problema é o seguinte, as delegacias estão fechadas, estão fechadas porque não querem contratar, porque é melhor assim, você fecha a delegacia, diminui o crime. É isso que está fazendo. E quando eu falo... Diminui o número de ocorrências, porque a pessoa não vai lá fazer ocorrência. Diminui porque não tem registro. Vamos trabalhar da seguinte maneira, Leandro. Quem cuida do sistema penitenciário são os agentes penitenciários através do departamento penitenciário. Quem cuida da Polícia Civil são os policiais civis que vão indicar os seus dirigentes, que vão trabalhar dentro das delegacias e que vão ser remunerados a contento. Na Polícia Militar vai ser respeitada, o Corpo de Bombeiro Policial vai ser respeitado, nós vamos reestruturar a carreira, vamos acabar com as gratificações todas, colocando elas todas dentro de uma remuneração única, para acabar essa história de que vão cortar a gratificação. E nós vamos dar um reajuste para a Polícia Militar que corresponda ao reajuste da Polícia Civil. Assim todo mundo trabalha feliz. E a reestruturação da Polícia Militar, dentro dessa carreira, ele vai ascender independente de ter ou não vaga. Foi para a reserva? Não. Ele vai crescer de acordo com o tempo. Então vai estar lá todo mundo ganhando bem, todo mundo trabalhando feliz, tendo a gratificação pelo trabalho voluntário bem paga, tendo toda a estrutura de trabalho. No nosso governo vai ser
dessa maneira. E as categorias participando junto comigo na formação do melhor sistema de segurança pública do Brasil. Brasília nasceu para ser exemplo para todo o país. E nós vamos transformar a nossa segurança pública no exemplo, nós vamos transformar a nossa saúde no exemplo, nós vamos transformar a nossa educação no exemplo, nós vamos ter a melhor cidade desse país. Porque Brasília nasceu para ser a melhor cidade desse país. Ibanez, as 3 perguntas aqui para fechar, 3 perguntas de uma pessoa só, do Wesley. Perguntando, você vai criar o DPNDF, você já respondeu, sim, tá? Se vai pagar o retroativo do reajuste atrasado, inclusive, que eu contei umas 23 perguntas só sobre a questão do reajuste, e se o senhor vai implantar tornozeleiras para diminuir a superlotação. Olha, eu acredito que, primeira coisa, reajuste eu já disse para todo mundo que vou pagar. Essa história de ficar empurrando dívida para frente é coisa de quem não tem responsabilidade. O governo não era do Agnello, o governo é do Distrito Federal. E quem deve é o Distrito Federal. O governador não teve coragem de assumir o pagamento da terceira parcela. Só um parênteses, como não teve... Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o senhor, você falou uma coisa que eu guardo até hoje. Quem casou com a viúva tem que assumir as crianças. Exatamente. O camarada quer o quê? E aí ele tá lá, teve um problema lá no Centrade, então não abre o Centrade. Tá devendo e não paga. A dívida vai ficar para outra. Agora eu não vou deixar a dívida para outro, não. Eu vou assumir e vou pagar com todas as categorias. E em relação a outra pergunta que foi feita, que diz respeito, foi o pagamento. Vamos lá. DPNDF, você já sobre o retroativo, se vai implantar tornozeleiras para diminuir a superlotação. Essa é uma outra parte, nós temos que ter bastante cuidado. Essa história de pegar e jogar dentro da prisão muitas vezes não resolve o problema. A tornozeleira eletrônica ela foi um ganho da sociedade. Agora nós temos que ter um sistema de monitoramento que realmente funcione, interligado com a polícia militar, de modo que aquele que sair da área que ele está circunscrito, ele seja imediatamente pego. Então nós vamos ter que implantar a tornozeleira eletrônica, inclusive para os saidões. Esse não é acabar com o saidão é um direito do preso. É um direito dele, principalmente porque são regras de reinserção na sociedade. Então nós vamos ter que implementar a tornozeleira eletrônica nos saidões, inclusive. Nós temos que ampliar esse programa de tornozeleiras, porque ele é a maneira de você ir reinserindo esse preso na sociedade. Com a fiscalização muito bem feita, interligada, monitorado pelos AGPs, em contato direto com a Polícia Militar, para que vocês todos, dentro de um sistema, e nós vamos trabalhar muito com segurança eletrônica, Leandro. Segurança eletrônica hoje é o que acontece no mundo moderno. Nós temos que usar a tecnologia. Tecnologia em favor da sociedade. Isso. E aí nós vamos interligar todos os órgãos de segurança ao departamento penitenciário, de modo a que a gente consiga colocar um número maior de pessoas na rua, desde que bem monitoradas, e ele tendo certeza que ele, tanto com a tornozeleira, que ele está monitorado, que se ele praticar o crime, ele volta imediatamente, ele vai ter medo de praticar. Porque você sabe qual é o grande problema? Eu que sou estudioso do direito, que sou do direito, o problema não é o tamanho da pena, é a certeza da pena. Isso é que faz diminuir a criminalidade. Ok. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos pegar esses minutinhos finais para as considerações finais dos nossos participantes. Antes de você abrir as considerações finais, eu só queria fazer um adendozinho, porque choveu hoje no meu celular. Claro. Leandro, faça essa pergunta. Eu não sei se o candidato Ibanez já tem conhecimento da situação real das contas do governo do Distrito Federal, do Caixa do Distrito Federal. Quero saber se não tendo esse conhecimento do Caixa do Distrito Federal, se você tem como precisar uma data para pagar o aumento salarial referente à última parcela que deveria ter sido paga em 2015. 2015. Bom, a minha pretensão, eu vou lhe contar uma coisa, vocês prestem atenção no que eu vou dizer. O Caixa do Distrito Federal está sendo maquiado. A previsão nossa é que vamos receber um rombo de mais de 10 bilhões de reais. Não foram pagos os precatórios, não foi paga a terceira parcela do reajuste, não estão sendo pagas as pecúnias, não está sendo pago nada. As empresas estão sem receber, ele escolhe a empresa que ele quer pagar. A situação é grave, tá? Mas a minha previsão é que nos primeiros 90 dias eu organizo isso tudo e aí logo em seguida eu volto a pagar a parcela do reajuste de todos os servidores do Distrito Federal. E comigo não tem essa história de não tem dinheiro não, galera. Comigo nós vamos para cima, nós vamos botar o Distrito Federal para gerar impostos, nós vamos buscar recursos federais em todos os ministérios. O governador que teve aí, parece que ele não sabe onde é que ficam os ministérios e onde tem recursos. O Distrito Federal está perdendo dinheiro por falta de projetos. Então nós vamos buscar assim e eu quero, peço 90 dias de calma aos servidores para poder arrumar essa casa que está muito bagunçada. Eu vou ter que entrar pesado na questão da saúde, porque
As pessoas estão morrendo e esse é o pior caos que tem quando as pessoas morrem nas filas. Então, a primeira coisa que eu tenho que reorganizar a partir do primeiro dia de governo é a saúde do Distrito Federal, e eu já tenho um pacto com os servidores da saúde de que nós vamos fazer a melhor saúde e vamos zerar essas filas dos hospitais imediatamente. Mas eu quero dizer o seguinte, todos os servidores, a partir desses 90 dias nós vamos estar com as contas em dia, organizado para poder pagar tudo que está sendo sonegado pelo atual governador. Agora fica uma mensagem aí para todos. Domingo é a votação. Domingo é a eleição. E vocês estão diante de uma decisão muito importante. Tem aqui o Ibanez, que é candidato pelo 15, que veio de forma muito transparente fazer uma campanha olhando no olho do eleitor e dizendo a realidade, enfrentando os problemas e buscando as soluções. Eu me reuni com todas as categorias que me procuraram e as que eu também fui atrás. E eu quero deixar bem claro, no domingo, se votar errado, são mais 4 anos de sofrimento. E a proposta que tem é a seguinte, é do Ibanez, que é um homem honesto, trabalhador, passou lá pela ordem, que atendeu a todos e que tem vontade de realizar. E a segunda proposta é da doutora Eliana Pedrosa, que sempre que esteve no governo foi para beneficiar as suas empresas e as suas famílias. Então tomem cuidado, porque dia 7 a decisão é grave. A decisão pode ser muito grave para todos vocês, principalmente os agentes penitenciários, porque a primeira coisa que ela vai fazer vai ser privatizar nossas cadeias. E aí você pode ter certeza, vocês vão todos para a rua, porque ela não está nem aí para ser agente penitenciário, não. Então vamos sair às ruas, nós temos aí a noite de hoje, a sexta-feira e o sábado, para poder tomar essa decisão e procurar todos os familiares, todos os colegas, e vamos ganhar logo no primeiro turno para a gente dar conta de conhecer essas contas do Distrito Federal, organizar essa cidade, montar as câmaras de segurança pública, com participação dos agentes penitenciários, com todo mundo. Nós vamos montar diversas câmaras durante o governo de transição, para que a gente chegue no dia 1º de janeiro sabendo tudo que tem que ser feito e implantando todas as medidas para salvar a nossa cidade. Então, dia 7, vote no 15 e vote no 1515 do Filipelli. Ok. Pedir as considerações finais do nosso candidato à Câmara Federal, Tadeu Filipelli. Olha, eu achei extremamente interessante a participação nesse programa, porque eu acho que foi mais do que uma entrevista, foi mais do que uma sabatina. Eu acho que aqui se resolveu coisas que aguardam solução há muito tempo. O Ibanez que tem o costume de falar que ele tem lado em todos os aspectos, ele costuma ter posição. E aqui foram deixado claro posições, vamos dizer assim, que se aguardava muito tempo decisão. Portanto, acho que esse programa acho que deve ter sido um dos mais produtivos em virtude da participação do nosso candidato. Estou vendo aqui a audiência, eu estava comentando com o Leandro assim, fazendo sinal, a audiência nossa está bombando mesmo. Muitas perguntas aqui. Agora, se eu não falei o seu nome é porque foram muitas perguntas do mesmo assunto e o candidato respondeu. Eu considerei pelo menos como respondido. Leandro Alan, suas considerações finais? Eu quero primeiramente agradecer todos os agentes de atividades penitenciárias por estarem participando dos programas que a gente está fazendo, por segurar o sistema penitenciário, porque segura por gostar do que faz, pelo amor à camisa que veste, pelo amor à profissão, né? Porque a gente sabe o histórico de vários colegas que saíram de uma dificuldade tremenda, saíram do chão e hoje, graças a Deus, são servidores públicos e a gente fica muito grato e contente por isso. Então, eu quero agradecer a todos vocês por dar conta da missão, porque se hoje o sistema penitenciário está da forma que está, sem rebelião, sem grandes problemas e dominado, isso é graças ao esforço de cada um de vocês. E, infelizmente, o governo que passou desses 4 anos não valorizou. Ele não olhou para o sistema penitenciário. E nós, nesse debate, nós temos a oportunidade de pedir ao candidato, se os eleitores quiserem, se as pessoas entenderem que ele é a pessoa mais indicada para administrar o governo do Distrito Federal, resolver essas pendências do sistema penitenciário. Está aqui, licença, Ibanez, já uma lista, tá? Com as demandas da categoria, retirada em assembleia,
como a questão do pagamento da última parcela, criação do Insalubridade. departamento penitenciário, a regulamentação da insalubridade, porque já tem uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, mas o governador não teve essa sensibilidade. Nós temos também a lei que cria o departamento, ela já está pronta, houve um debate na Secretaria de Segurança, entre sindicatos, secretaria, ela está pronta, é só efetivar, e o governador não efetivou. Então, eu quero agradecer, Ibanez, a sua consideração com a categoria, não com o sindicato, não com o Leandro Alain, porque você veio em nome dos agentes penitenciários, para atender os agentes penitenciários, bem como o nosso candidato a deputado federal, Tadeu Filipelli, veio atendendo um pedido dos agentes penitenciários. Então, quero agradecer aos dois por atender o nosso convite e participar desse debate tão importante, porque o sonho da categoria é a criação desse departamento, a independência administrativa e financeira e fazer gestão da sua própria casa. Ok, agradeço muito a participação do candidato ao GDF, Ibanez Rocha, candidato à Câmara Federal, Tadeu Filipelli, ao nosso presidente do SINDPEN-DF, Leandro Alain, a nossa equipe técnica, a Célia aqui dentro, ao Saimo lá fora, a assessoria de comunicação dos candidatos, que muito gentilmente conseguiu emplacar na agenda aí esse nosso encontro, mas agradeço principalmente a você que participou, já a nossa audiência realmente bombou, muitas perguntas ficaram sem ser respondidas, mas eu me comprometo a encaminhar para a assessoria de comunicação, tanto do Ibanez quanto do Filipelli, e com certeza eles darão a resposta para vocês. Estaremos de volta numa próxima edição da TV SINDPEN. Tenham todos um final de semana abençoadíssimo e domingo, dia 7 de outubro, vote com consciência, vote com responsabilidade. São 4 anos aí que os espera. Tchau, tchau.